Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores, e TEDx FIAP Empreendedores do Futuro, dia 5 de novembro, no Auditório Microsoft. Olá, esse é o Man in the Arena, o videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba, esse é o episódio 25. Primeiro eu queria agradecer o feedback dos últimos episódios, o pessoal está curtindo pra caramba, acompanhando por todos os canais de YouTube, Facebook, iTunes, obrigado pessoal. E hoje a gente está recebendo um outro empreendedor também que está na mídia e está com um canal e um programa super bacana, que é o Thiago Aguiar. O Thiago Aguiar tem uma história bem bacana de que começou na área de direito como advogado, depois foi empreender no setor, depois passagem pelo aprendiz, reality show, então a gente vai contar todas essas histórias aí, né? Obrigado pelo convite. Então, Léo, Miguel, estou feliz de estar aqui com vocês. Então, legal. Thiago, primeiro conta essa história aí que você começou na área de direito. Então, eu vi pelo teu resumo, seu currículo, que você tem uma extensa passagem por várias experiências no setor e depois você foi empreender na área, né? Como é que foi essa história? Então, eu sou advogado total, né? Porque eu fiz direito, fiz mestrado, fiz pós-graduação, fiz tudo que podia fazer dentro do direito. E trabalhava com direito empresarial, sempre gostei mais da parte empresarial, não era aquele advogado criminal, advogado de processo e tal, não era uma coisa que eu gostava. Contencioso, né? Deve ser bom de contrato, né? Fazer bastante contrato. E isso ajuda pra caramba para empreender, né? Você saber da parte societária, finanças, né, tributária, enfim, isso é muito bom. E fiz PUC, me formei em 99, trabalhava no Matos Filho, que é um super escritório, um dos maiores escritórios do Brasil. Aí chegou um determinado tempo que eu olhava pro meu chefe e falava, puxa, eu não quero estar no lugar do meu chefe, sabe? Daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos. Eu gostava do relacionamento com o cliente, eu gostava de estar na frente do negócio. Eu sempre tive muita liberdade desde estagiário, assim, desde o meu primeiro escritório. Meus chefes sempre deixavam eu fazer minhas coisas da forma que eu queria, entrar em contato com o cliente e tal. Então eu senti que tinha um viés assim comercial também, da parte do negócio do escritório. Aí juntei com dois amigos que eram lá do Matos Filho e montamos um escritório de advocacia. Foi a primeira empreendedorismo, né? Naquela época, em 2000, nem falava empreendedorismo, né? Nem tinha essa palavra. Assim, Isso já em 2000? Isso foi em 2000. Um pouco tempo de formado, né? Eu formei em 99, 2000, 2001 a gente abriu o escritório. E aí acho que tinha 1 ano, 2 anos de formado no máximo. Aí fomos assim... Foi difícil gerir assim, um empreendimento tão super novo? difícil porque a gente não sabia nada, né, da questão de gestão. Você não aprende empreendedorismo na faculdade. Tem que pagar né? as contas, né? Você não aprende finanças, você não aprende a administrar um negócio. Moleque ainda, né? Como é que convencer os clientes que vocês têm potencial, que você sabe. Então a gente usava aquelas estratégias de, sei lá, usar um óculos 100 graus, sabe, para parecer um pouco mais velho. Mas todo mundo tinha a mesma faixa de idade, assim? Todo mundo. A gente tinha se formado no mesmo ano da PUC, a gente era amigo de faculdade. E aí a gente começou na cara e na coragem e assim, deu super certo, porque a gente fez o primeiro investimento no escritório, que ficava aqui perto de onde a gente está gravando, aqui em cima. E depois nunca mais precisou colocar dinheiro. Também não tirava, mas também não colocava, né? Então, eu lembro que a gente ganhava, sei lá, R$100 por mês, sabe? Você que me falou uma coisa assim, você, tipo, no seu resultado você está considerando o pagamento pro labore? Não? Então tem alguma coisa errada aí nessa sua conta, né? De custo, né? Exatamente. Eu lembro que a gente investiu, sei lá, acho que foi R$10 mil cada um, para montar o escritório, alugar, fazer a primeira coisa e tal, e depois não precisou colocar mais. Então que já era um grande negócio, começar um negócio não devendo, não precisava pedir para ninguém e tal, já era uma coisa, mas também a gente não ganhava, né? Mas fiquei 5 anos assim, com o escritório, aí a gente começou a ganhar, enfim, fomos crescendo e tal. O mais difícil no início era arrumar cliente ou a parte back-office, assim, administração? Porque imagina assim, em direito, você sendo os sócios super novos, então você não tinha o cara sênior lá para vender a imagem de E nem tinha uma marca credibilidade, forte. né? Assim, Não tinha marca nenhuma, né? Tinha que vender, né? O que a gente tentava vender era que a gente era um escritório como se fosse Matos Filho, só que mais barato, né? A gente tinha aquela experiência, enfim. Sei lá, a gente teve aquele fator que talvez, né, que nem o Fernando Pessoa fala, por melhor definição a gente chama de sorte, né? Teve um fator assim que a gente conseguiu os primeiros clientes, né? Então
indicação de amigos, indicação do próprio escritório, do Matos Filho, o pessoal era nossos amigos, então de repente gente que não tinha potencial para ser cliente lá, indicava, não cabia para eles, indicava para gente. Em todo o mercado de serviços é assim, né? Seja agência de publicidade, escritório de advocacia. Exatamente. Se você deixou, onde você passou, você deixou um nome bom e fez coisas legais e tipo, o cara falou, pô, não vou queimar o filme passando pro... Entregou, Exato. né? Então, e como eu tinha muito acesso aos clientes, eu tinha já muito contato, então tiveram alguns clientes que indicaram amigos, indicaram outros trabalhos que eles tinham, então a gente começou a ter acesso aos clientes. Não foi a parte mais difícil, acho que a parte mais difícil realmente é a administração do negócio, né? Saber como é que você faz marketing, como é que você cuida de finanças. Finanças para advogado é um terror. Contas a pagar e receber. Putz, não, tive que fazer curso de contabilidade para começar a entender um pouquinho, para você poder conversar com o contador, né? Senão você não sabe nem o que ele está falando. Essa acho que foi a parte mais difícil. E aí assim. você chegou a crescer, ter funcionários, como é que foi a história do escritório? Aí a gente ficou, acho que logo no começo a gente já contratou estagiário, né? O escritório de direito trabalha muito com estagiário. A gente contratou 1, 2, chegou a contratar secretária, estagiária de secretária, né? Porque não dava para pagar. Conheço bem esse esquema, né? Sou advogado. Exatamente. E então o escritório começou a crescer. Depois alugamos mais um conjunto, então ficamos com 2 conjuntos. E foi crescendo ao longo desses 5 anos. Embora a parte administrativa ainda era meio desorganizada. Que vocês que geriam os 3 sócios, que a gente os 3 advogados. A gente gerenciava. Então, aí contratamos uma secretária para tentar gerenciar, depois descobrimos que ela estava roubando dinheiro do caixinha, aí vamos embora. Enfim, aquelas bagunças iniciais. Mas o escritório foi crescendo. E até que chegou um momento que a gente trabalhava como advogado e o trabalho de advogado não me satisfazia, assim, o trabalho interno como advogado. Né? Era um pouco chato, tal, né? Difícil, moroso. Você, na verdade, viu que você era empreendedor e você Eu queria estar do outro lado. Essa era a questão. Eu olhava... Você queria estar comprando aquele... Né? Comprando o serviço. Aquele trabalho que o cara está fazendo. Exatamente. A gente fazia fusão e aquisição, que eu trabalhava bastante. Então, fazia operação entre empresas e depois não sabia o que tinha acontecido com a empresa. Fazia um super contrato internacional. Trabalhava muito com tecnologia. A gente tinha um cliente que é a Conectiva, a Linux, né? Sim. Fazia... Rio Grande do Sul, né? De Curitiba. Isso. Então, fazia uns contratos entre eles, Red Hat, aquele negócio todo. Um negócio super interessante. Depois, é isso que eu quero, né? Eu queria falar, poxa, eu queria estar lá nessa ponta. E aí eu comecei a procurar alguma coisa nesse sentido. Depois que aí foi que eu saí do direito. E foi daí que do pulo daí para os aprendiz, né, da sua participação no reality show, foi como é que aconteceu assim? Ou teve fase intermediária? Teve um meio do caminho. Eu também, ao mesmo tempo que eu trabalhava como advogado, eu sempre trabalhei com o terceiro setor. Então ajudava muito a ONG. Como advogado. Então, GRAAC até hoje eu ajudo, a PAI, enfim, a CD, fazia um trabalho como advogado para esse pessoal. Então, sempre gostei também de terceiro setor, essa parte mais humanística, assim. E eu tinha um sonho de trabalhar na ONU. Aí isso foi em 2005, 2004. E aí em 2004 eu fiquei sabendo que na ONU, lá em Nova York, tem um programa, que é um programa que chama Internship Program, que é um programa super legal que pouco brasileiro conhece, que é um programa de estágio não remunerado na ONU, voluntário. Aí você tem que fazer uma inscrição, né? faz um application, faz uma prova, um teste, tal. Aí eu fiz isso e eu fui morar em Nova York, fiquei 6 meses trabalhando na ONU. E ao mesmo tempo fiz um curso de negócios lá na Universidade de Nova York. E aí fiquei lá 6 meses trabalhando na ONU, que era um sonho que eu tinha desde criança de trabalhar na ONU. Aquele prédião lá, super legal. Era a época que o Kofi Annan... Quantos filmes já passaram ali, né? Tipo, o cara lá... inclusive, quando eu tava lá, filmaram um filme O Intérprete, com a Nicole Kidman. E a gente tava lá trabalhando e eles filmando. Não, foi muito legal. E o Kofi Annan, pra mim, era um super secretário-geral. Muito legal. Uma oportunidade de conhecer, falar com ele... Né, apertar a mão, foi muito bom. E aí, nesses 6 meses, eu comecei a repensar a carreira. Se eu ia continuar como advogado. Você não tinha largado ainda. Viagem, você abre a sua visão de mundo, você fica fora do seu dia a dia, começa a minhoca que já estava na cabeça, né, vai embora. Né? Os caras não sabem o que fazer, é melhor pegar um sabático, viajar e organiza as ideias. Organizar as ideias.
E aí lá eu comecei, eu ainda estava no meu escritório, fiquei 6 meses fora, né, combinei com eles, trabalhava de lá, eles me mandavam as coisas, estavam pela internet. E aí na volta eu falei, não quero mais fazer isso daqui, eu quero fazer alguma coisa que tenha de fato algum tipo de impacto na vida das pessoas, ou que tenha alguma finalidade, né? Porque como advogado você está trabalhando para aquele cliente, mas que outro benefício que você está fazendo para a sua sociedade? Acontecer para frente, né? Você está nesse segmento. Para a sociedade em geral, para as pessoas, qual que é o impacto disso? E na ONU eu fui justamente para isso, mas na ONU também o negócio é tão burocrático que o trabalho também não tinha um impacto no final. Eu consegui enxergar aquelas pessoas lá no Afeganistão, eu estava lá bem nessa época, na guerra do Iraque e tal, depois da guerra do Iraque, que impacto está tendo o meu trabalho aqui. Então eu queria fazer alguma coisa que tivesse algum sentido nesse viés. E aí quando eu voltei para o Brasil, tinha um cliente no meu escritório que tinha um produto de lavar carro sem água, e aí eu propus para ele fazer uma parceria com ele, montar uma sociedade para levar esse produto para fora. E o cara aceitou, falou, poxa, vem, realmente estamos precisando de uma pessoa assim. E aí fiquei sócio dessa pessoa. Então, quer dizer, era um trabalho, uma empresa que tem um impacto social, ao mesmo tempo que tem lucro, tem um impacto social, né? E aí, quer dizer... ambiente, né? Ambiental. E aí, eu queria fazer o gancho aqui, deixa eu te interromper. Uma das coisas que tenho mais curiosidade é assim, o que você traz do direito para, na hora que você vai empreender, tipo, o que te serviu, assim, de, tipo, coisas práticas, assim, tipo, pô, se não tivesse feito direito, eu faria muito pior isso, ou, né, o que te ajuda? Eu vejo que tem algumas pessoas que têm formação em direito e que têm uma série de facilidades, né, tem uma série de... Putz, eu acho que a base do direito, não sei, a faculdade do direito, ela te dá uma base intelectual, acho que muito legal. Então, as coisas que você tem que trabalhar, seja você como advogado empresarial, você só lida com presidente de empresa, diretor de empresa. Você está perto de você cara tá perto que de tem pessoas que você sentar numa mesa, desde que eu tenho 18 anos, sabe? Eu sentava com o presidente de empresa, mesmo como estagiário. Então, você perde aquele medo. Então, para você negociar, para você ir conversar com uma pessoa. Então, para mim, fazer um gancho com o aprendiz. Para mim, não tinha o menor problema de estar sentado na mesa com o Roberto, sabe? Não me dava medo. Em várias mesas, né? Exatamente, já estava, já tinha cancha, né? E enquanto as outras 15 pessoas tinham medo de falar com o Roberto. Para mim, isso era normal, eu já fazia isso, né? Então, isso... E advogado fala bem também. E advogado aprende a falar. Aprende a falar, oratória, né? Aprende a retórica, aprende a argumentar. Seja o cara que trabalha com um juiz, o cara vai ter que fazer uma sustentação oral. Sim. Ele trabalha isso. Sim. Então, isso, tirando a parte do advogado empresarial, que eu sei fazer contratos, sei fazer um monte de coisa que hoje eu faço sozinho, tem essa outra questão que é, né, do humano, né? Do jeito que você tem. Então, isso é super importante. E aí, assim, você viu essa empresa de lavagem seco de carro, queria levar para fora. E aí surgiu o aprendiz. Aí eu saí do escritório, vendi minha parte para os meus sócios e fui montar esse negócio. Montei uma empresa que era essa empresa internacional. Representação internacional da marca. Da marca, exatamente. E aí comecei a trabalhar isso daí. Fiquei 1 ano, né, antes do aprendiz trabalhando esse produto. Então eu primeiro eu precisava customizar esse produto para levar para fora. Então é um produto que é vendido em galão, tal. É uma franquia, mas é o produto químico ou um produto químico? Ou é o serviço inteiro? Um produto químico. É a tecnologia do produto. É a tecnologia. E aí como passar isso para as pessoas usarem fora? E aí comecei a tentar desenvolver um lenço umedecido que eles estavam ali pesquisando para vender para o exterior. Caramba. Então, para as pessoas passarem no carro, lenço umedecido com esse produto e aí limpa o carro. Vou fazer um exercício. Isso seria para vender por infomercial, então? Seria. Isso era uma das ideias. Tipo QVC, essas coisas lá fora. Essa era uma das ideias. Então, e aí o meu objetivo era focar em países que tem problema com o consumo de água. Então, pegar a Austrália, os países do Oriente Médio. Então, onde a água era caro, onde a água é cara, tem uma legislação super restritiva para o uso da água. Então, na Austrália, assim, eles têm do nível 1 ao 5 em termos de restrição. Cada estado tem uma restrição. A maioria está no nível 4 já, que você não pode lavar carro, você não pode aguar jardim durante o dia, você tem nível... quanto tempo você toma banho, enfim, tem um monte de coisa. É uma muito grande no Brasil, né? Isso pra gente é grego aqui, né? Tipo, você vê o cara lavando a calçada lá com água. Mas é um super
sustentável o produto, né? A nossa, a gente está sentado na maior reserva, né, de água, né, aqui do estado de São Paulo até Mato Grosso, sei lá. E, enfim, e para eles têm esse problema. Então, aí eu comecei a pesquisar isso. E aí no meio dessa pesquisa, tentando fazer esse produto, foi que surgiu o Aprendiz. O meu sócio naquela época falou, olha, vai ter um programa, enfim, já tem, o Aprendiz já conhecia, claro, nunca tinha assistido. Mas dessa vez eles estão querendo um sócio, estão procurando um projeto para investir. Aí eu achei interessante, não. Falei, bom, acho que de repente poderia me inscrever lá. E aí você se inscreveu, mais uma application. Aí eu falei, isso foi em novembro, aí eu falei, isso não tem muito a ver comigo, acho que eu não vou fazer esse negócio. Porque ele dava R$1 milhão, aí a gente fez as contas, eu falei, pô, será que vai dar pra fazer o negócio com 1 milhão, enfim. O cara já tava contando que tinha ganho, né? Vamos pra caramba, né? Aí eu fui, puxa, será que vale a pena entrar, né? Será que vale a pena entrar? O cara que já pensava tentar, vocês não viram, o cara já foi pras cabeças, né? Não foi lá participar. Tem gente que nem faz essa conta. Você foi pegar a grana. Na hora que entrei, né? Quando eu saí de casa, meus pais falaram assim, olha, fica tranquilo, se você voltar logo, você não ganhar. A gente vai te receber aí, mãe, né? você não tá botando fé, né? Eu não vou voltar cedo, pode ficar tranquilo. Porque isso é um problema de reality show, né? Eu acho que assim, os primeiros eliminados aí fica com uma... fica, né? Não é mais queimado, que o reality show aqui no Brasil não tem o impacto que tem lá. Ele né? apresentar, falasse que ele tinha participado do Aprendiz. Talvez o cara tenha rodado no primeiro giro, mas ele não... porque quem sai... Meio que um preconceito, assim. Quem sai antes eu tenho um cara que eu conheço que foi o segundo de alguns aprendizes que o cara não fala. Ele ficou depois, marco, ele né? ficou chateado com o negócio. Porque, por mais que as pessoas não lembrem, você pega as pessoas que estão assistindo, agora a gente falou que é do Aprendiz, o cara pode falar assim, puta, é verdade, eu lembro dele, sabia que eu me conhecia de algum lugar. Mas o Brasil, a gente não é igual ao Big Brother, né? O Aprendiz, ele não tem tanta força, assim. Porque não tem uma força de mídia depois. De mídia depois, de quem exatamente. Sai, como Big Brother. Mas se tivesse ganho Big Brother, você tá fazendo baile de debutante. Exatamente. Vai ganhando. Mas o cara no entorno dele, todo mundo sabe. Então, todos os amigos que ele já teve na vida dele, que todas as pessoas que ele já fez contato, que já sabem. Viu esse lembra, esse não se esquece. lembra que o cara perdeu e que o cara falou alguma groselha. Então, porque também é edição, né? A edição conduz muito o modo do episódio, né? Conduz. E quando o cara, como a edição é feita de trás para frente, como ele é demitido, eles vão buscar os erros dele. Vão mostrar Então vai mostrar qualquer coisa que ele falou de errado, né? Então a pessoa que realmente que ela sai, ela fica meio chateada, né? Mas aí eu pensei que não ia fazer a inscrição, e aí chegou o dia 31 de janeiro, que era o último dia da inscrição, eu lembrava que era o último dia. Por alguma razão, eu acho que eu fui fazer alguma reunião com um fornecedor, e esse produto era um produto difícil de fazer aqui no Brasil. O negócio era fazer na China. Na China, eu fiz um protótipo na China, eu mandei pro cara, falei, quero fazer isso, o cara me mandou em 15 dias, negócio feito com embalagem linda, sabe? Funcionando. Negócio, tudo pronto, assim, animal. E aqui, o lenço umedecido ainda tem esses baby wipes de criança, mas pro tamanho que eu queria e tal, não existe, né? Então eu tinha que desenvolver o fornecedor. E o fornecedor, um deles, que é o cara para fazer o plástico, onde esse lenço umedecido vem, só para ele... Aquela caixa, né? Só para ele ligar a máquina. Já comprei muito isso já. Essas caixinhas, né, que é aquele plástico, é só para ele ligar a máquina. A máquina ela tem um quarteirão de tamanho, de comprimento. Então a produção mínima só tem o cara que ser ligar 1 milhão. É 100 mil pacotinhos no começo, sabe? Então é uma coisa muito grande. Então era difícil a gente começar a tentar fazer um protótipo assim, de 1000, sabe? Aí acho que eu cheguei em casa meio desgostoso, falei, putz, você quer saber de uma coisa? Acho Vou que eu tentar. vou tentar. Aí entrei lá, falei, será que ainda tá? Era 11h30 da noite, aí tava aberto ainda. Aí mande um vídeo, explique, isso aqui. Eu falei, putz, vídeo agora? Naquela época não era tão fácil de fazer vídeo, mandar e tudo mais, né? Aí eu falei, não, vou escrever assim mesmo, mandar uma foto, sem vídeo, sem nada, manda uma foto, manda meu plano de negócio e vamos ver se os caras vão gostar. Aí chegou, no dia seguinte recebi uma mensagem que eles gostaram do negócio. Já no dia seguinte, porque era o final da inscrição. Aí eu comecei a passar as fases, foram 6 fases de seleção. 6 fases. Aí fui passando, na hora que eu cheguei na semifinal, falei, bom, eu acho que o negócio tá sério agora, né? Eu acho melhor eu avisar o pessoal, avisar a família que talvez eu vá ficar uns 3 meses e meio fora aí. E aí passei, entrei, enfim. E aí foi indo e ganhou. Aí foi.
E quais são, assim, porque eu sei que se a gente for falar sobre o reality show, a gente pode Fica fazer o dia inteiro falando. Então, assim, óbvio, a gente tem várias outras coisas para cobrir. Mas só para resumir, assim, quais são os prós e os contras de participar de um reality show? Assim, o que você vê de benefícios para a tua carreira empreendedora depois da tua participação? O participar do programa, ele deu acho que a vida é uma escada, assim, você está subindo escada degrau por degrau. Não adianta você querer pular degrau, porque você tem que passar por certas coisas como empreendedor, quando você está montando um negócio de vocês, você sabe disso. Não tem como queimar etapas. Eu acho que não tem atalho. Não tem atalho. Você tem que passar, de repente não acontece porque não é o momento, vai acontecer mais pra frente. O aprendiz, você dá um pulo, sabe? No meu caso, na minha carreira, eu sempre pensei em fazer um negócio desse, de ter o programa que nem tenho hoje e tal. Então, eu acho que eu pulei uns 5 degraus. Tá. Você já gostava de TV antes de fazer o Aprendiz? Eu já pensava, tinha essa ideia, gostava. Eu já tinha feito teatro, então eu estava namorando a questão. Não sabia muito bem para onde ir. Depois que surgiu a questão do programa... Só ligou os pontos e abriu as portas. E aí eu comecei a falar de empreendedorismo, comecei a fazer palestra de empreendedorismo, aí juntei com a minha experiência de advogado, de formatação de empresas, de fusão e aquisição. Aí toda a história juntou, né? Aí a história começou a fazer sentido. Né? Isso é muito Foi quando eu comecei a fazer palestra que eu olhei para trás e falei, puxa, a história minha faz sentido. Tipo a história o speech do Steve Jobs, do Conectando os Pontos, né? Exatamente. Que aí você viu que toda a história ela juntou para... Exatamente. Né? Acho que é importante na vida as pessoas olharem para trás, porque ela não sabe para onde ir e tem uma história. Ver por onde passou e para onde está levando. Caminhando, né? Exatamente. Então acho que isso é um super pró. A facilidade de chegar nos lugares e de onde a gente foi, a gente entrou na Band, agora estamos na Record News, então isso ajuda, querendo ou não ajuda. A gente vai fazer uma reunião com o patrocinador, ajuda. Entendi. Ele fica uma marca positiva, fica né? uma marca vencedor positiva. do aprendiz e tal, e aí você tem a sua competência para entregar também. O Roberto tem, ele tem uma super imagem, ele tem uma imagem positiva de um puta empreendedor. Sim. Toda hora ganha, né, o prêmio de melhor cara do marketing, empreendedor, sei lá o quê. Né? Então é uma chancela legal. Contra, para mim, poxa, talvez o peso, né, de ter ganhado e ter que responder por isso. Sim. Não sei. Depois, principalmente. Mas, e aí, para mim não, apesar de eu não sentir isso, né? Acho que para quem não venceu, acho que o negócio fica um pouco mais chato. Acho que essa pergunta tem que fazer para quem foi eliminado, não para quem ganhou, né? Qual é o problema de ser eliminado? Não foi eliminado, é uma vez. Para mim não teve contra, não teve contra. Talvez é o que eu estava falando, só no começo, de algumas pessoas esperarem uma cobrança do que vai acontecer. Então, por exemplo, a gente fez um negócio. Esse negócio a gente investiu, o Roberto investiu. Chegou se perguntar o que foi o pós, né? E aí chegou num certo momento a gente resolveu vender. Então, uns 2 anos depois a gente vendeu a empresa. Então as pessoas ficam perguntando, poxa, como é que foi? O que foi? Então você tem que responder. Quando você faz um negócio, você não responde, né, para ninguém, né? Então tem isso. Aí eu vendi a empresa, ganhei dinheiro. O cara te viu na televisão, ele acha que pode ficar te perguntando da sua vida pra sempre. Exatamente. As pessoas mandam e-mail, pergunta, enfim, então, mas isso não é tão ruim. Uma das coisas também que eu tenho sempre curiosidade de perguntar para pessoas públicas, assim, como você, porque o Léo faz palestra, eu faço palestra, eu acabo no meu negócio, no site, eu acabo aparecendo um pouco, e tem sempre o negócio assim, tipo, tem o negócio e tem a pessoa, né, tipo, tem... Como é que você faz para um ajudar o outro e um não atrapalhar o outro, né? Porque você tem, dependendo do mercado... Figura pública versus empreendimento, né? Porque tem isso, né? Tem. Ou para você tá natural, isso assim, né? Nem tem. Vou perguntar para meus assessores. Brincadeira. Tem uma enturragem aqui, assim, em volta. Aqui. O pessoal não sabe, mas tem, né? A nossa plateia. Eu acho que, para mim, nem tanto, né? Porque... eu acho que é muito mais para uma celebridade, tipo, o cara que tá na novela, na Globo, como é que ele faz para dividir, né? Eu sou a mesma pessoa, então eu faço um negócio do que eu falo. Então, o programa é algo que eu faço.
Eu não sou um apresentador do Atitude BR de variedades, contratado, né? De um programa de variedades. Quanto mais então, você é famoso, mais o programa também é melhor. Exatamente. Tá muito casado um Tá com o muito outro, casado. né? Então eu ando Se você for começar junto, a cantar e lançar CD, talvez... Exatamente. Exatamente. Se for fazer um programa de moda, aí você tem que criar um personagem. Então eu como não criei personagem, a gente, lógico, eu tento entrar numa linguagem de televisão para falar para o público, né, para ele gostar do programa, mas eu sou eu ali, então não faço muita distinção. Então, e até fazendo um gancho que a gente está avançando, mas assim, e aí surgiu o Atitude BR, né? Então, que é o seu programa e plataforma, né? Que, com site, com várias coisas, né? Surgiu desse negócio de começar a fazer palestra. Quando eu saí do aprendiz, eu recebi uma ligação do Sebrae para fazer uma palestra de empreendedorismo. Eu falei, puxa, palestra de empreendedorismo, palestra, né, pra gente, falar em público. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Porque você tem que encarar. Se você não encara desafio, eu sempre falo isso. Você só cresce com desafio. Só cresce se colocando num lugar que você... E não sei se pra você assim, negócio de palestra ou qualquer coisa que é em público, né? Você vai repetindo, depois o frio na barriga diminui. Nunca desaparece, mas vai diminuindo e você vai dominando, né? Você começa a controlar melhor. E na hora que essa pessoa me ligou, eu coloquei o telefone embaixo, assim, falei, será que eu vou fazer uma palestra e tal? Ele, quanto você cobra? Eu, cobra? Nossa, eu ia de graça, mas tá bom, né? Assim que é. E aí fui para Campina Grande, numa palestra do Sebrae, fantástico, cheguei lá, tinha 1000 pessoas no lugar, um auditório enorme. Já começou? Tinha acabado de falar o Zé de Alencar, que foi a abertura, e depois fui eu. Falei, cara, e agora, né? E eu tava, né, super... Não tinha o Atitude BR. Não tinha o Atitude BR. Então era meio que o vencedor do aprendiz, assim, né? Exatamente, para falar sobre a vida, de empreender, etc. E aí foi super legal, muito legal, teve uma super repercussão positiva. E você gostou? A avaliação ótima, quando você pega, muito legal. Nossa, palestra é uma coisa legal, né? Adoro fazer palestra, estou sempre à disposição. E aí comecei a fazer, então fiz 30 assim, em um ano, sabe? Viajei muito o Brasil, conheci todos os estados, faltam 4 para eu conhecer. Sério? E fui para Macapá, fui para todos os lugares. Que legal, enfim, poxa. Foi muito legal. E aí, nisso, eu vi as perguntas das pessoas. As pessoas, no final, vinham perguntar coisas muito simples sobre empreendedorismo, né? Não simples sobre o dia a dia. No final das contas, o cara que é pequeno, empresário de pequeno e médio porte, até o médio porte, ele está preocupado no final do mês, com o final do mês. Fechar o mês, conseguir vender. Então, essa é a preocupação do dia a dia dele, do brasileiro. Fazer um feijão com arroz bem feito e tal, as coisas ajuda a vida de milhões de pessoas. Você começa a falar muito rebuscado de forecast, e tal, o cara não entende. Ele tem que vender e fazer dinheiro no final do mês. E aí eles perguntavam sobre marketing, sobre gestão, sobre um monte de coisa assim. E eu falei, poxa, tem aí um segmento todo para falar com esse pessoal. E aí pensei nessa ideia de fazer um programa. E comecei a correr atrás, não sabia nada de realização de programa, de produção, de televisão, de nada. Startup, né? Isso, totalmente. Isso foi, acho que 2008, 2007, 2008. E comecei a correr atrás, até que se encaixou aí o Atitude BR, que tem esse viés, dar dica para esse público. Muito legal. E aí, como que foi o crescimento aí, até a história até agora, assim, do programa? Porque... eu acho muito bacana aí, né? Porque ele não é só um programa mais, é um site. Exato. Aí é uma plataforma para falar de empreendedorismo. Então a gente faz... a gente começou com um programa de meia hora na Band aberta. E aí a gente foi migrando para a gente achar o nosso público até chegar hoje na Record News, que é uma televisão aberta, também está no cabo, mas fala muito com esse pessoal da classe C, que é grande, né? Que vai consumir muita informação que você está falando. Todo mundo está falando da classe C, então é o cara que é empresário, tem uma pequena empresa, uma microempresa, né? Tá indo para a média. E a gente agora falando com 80 milhões de pessoas. O potencial nosso vai pelo HF, parabólica, então isso é muito legal. Então a gente cresceu bastante nisso. E principalmente simplificou a linguagem para falar de dar dicas de empreendedorismo. Isso entra várias vezes na grade da programação. E até essa amplitude maior de público requer até essa mudança de linguagem, né? De simplificar ainda mais o conteúdo. Né? Então a gente está trabalhando ainda, sempre tentando simplificar, chegar muito rápido no público e falar a linguagem dele, né? Quanto mais o cara entende do negócio, mais ele consegue falar simples, né? Isso é uma coisa incrível. É verdade. Assim, né? O cara, mais você domina... O cara entende tudo no determinado assunto, ele consegue falar só em português, né? Só palavra que todo mundo entende e explica o negócio mais difícil. Agora o cara, usa um monte de termo e fala, não tem... Muita fumaça. Não, ele vai perceber, o público percebe se você não sabe do que você está falando. Né?
E aí a gente começou a fazer mais coisas. Então a gente montamos um site para falar de empreendedorismo. Então a gente escreve sobre empreendedorismo, faz artigo. Redes sociais. Rede social, Twitter, Facebook, falamos bastante nisso. A gente começou a fazer muita cobertura de eventos agora, de evento relacionado a negócio, mostrar esses negócios, mostrar oportunidade de negócio. E provavelmente um dia vai ter algum evento ligado à plataforma Atitude BR também, né? Algum painel, palestras, com né? certeza. Então a gente começou a fazer muita parceria com muita gente, a gente tematizou o programa, então agora cada dia tem um tema, a gente fala de franquia, inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas e finanças. Legal. Cada um desse tem um apoiador, né, da área, tipo Legal. o Great Place to Work, que é a gestão de pessoas, enfim, tem outros apoiadores. E começamos a produzir vídeos de empreendedorismo também para empresas. Então estão multiplicando. Conteúdo, esse é o negócio. E assim, eu tinha na pauta uma questão, mas assim, eu ia perguntar quais são as novidades, né, do Atitude BR e da tua vida empreendedora, né? Quais são os projetos que você pode falar que vem pela frente, que não são ainda... Empreendedor, né? Você não consegue fazer uma coisa só, né? O que às vezes é um problema, né? É esse o problema. É difícil do empreendedor, você não pode querer abraçar todas as oportunidades. Tem que fazer alguma coisa que está próximo de você, senão você se perde. E principalmente como fazendo o programa, vocês sabem disso, você tem muita oportunidade. Chega muita coisa em você, né? Tipo, chega muita coisa. Muita gente vem conversar com você para viabilizar negócios. E vem coisa boa. Vem muita coisa boa. Só que o problema é persistir no dia a dia do teu negócio também. Dizer não é o mais difícil. Então tem alguns projetos que eu gosto. Tem o negócio da questão da água, do lavar carro sem água, que está sempre me rodeando, que talvez eu vá começar a olhar um pouco melhor. Do próprio Atitude BR, a gente está crescendo com mais coisas, estamos com ideias de novos programas. Novos produtos ligados, né? Novas coisas falando de oportunidade de negócio. Isso deve vir para o ano que vem, assim. Legal. E qual sonho que você quer realizar ainda assim, profissionalmente? Você tem algum... tem um sonho. Quer voltar para a onda? Vamos ver, vamos deixar um pouquinho para depois. Mas tem sonhos ainda, assim, para realizar. O que você dá de dica de livro? Onde você se atualiza, assim, Putz, hoje a atualização é diária, né? Twitter, né? Nossa, é muita coisa. Você sabe, eu tenho um aplicativo que eu gosto bastante, que eu uso, que é o Flipboard do iPad. Né? E ali eu tenho uma parte que é só de business, então, que é muito legal. Eu acho que hoje as pessoas que fazem negócio, você não pode ficar... Primeiro você tem que ler, lógico, todas as revistas, etc. Eu adoro o Estado de São Paulo, leio muito, enfim, jornal, mas você tem que estar lendo as coisas que estão acontecendo fora do Brasil. Então eu tenho ali um aplicativo daquele Startup Cult, tenho o Harvard Business Review, Newsweek, enfim, então eu recebo muita coisa disso. É onde, de tecnologia também, eu tenho um aplicativo sobre tecnologia dentro do Flipboard, então é onde eu me atualizo bastante com coisas de fora. Legal. Eu gosto bastante de olhar, eu rápido e sucinto. Eu uso bastante esse agora, o que eu tenho usado cada vez mais é o Zite, que é um tipo Flipboard, só que aí, à medida que você vai usando, ele vai aprendendo. Aí você vai marcando se você gosta daquele tema ou não, se você gosta daquele artigo ou não, daquele assunto. Legal. E aí ele vai trazendo coisas não só das fontes que você assinou, mas de fontes diversas relacionadas. De onde você é. Né? E aí amarra com o seu Twitter, o seu Facebook também, e aí pode trazer tudo isso. E para fechar, assim, o que você fala assim, para o público, né? Que o nosso público é basicamente de empreendedores, né? E todo esse ecossistema, principalmente no mundo digital e de mídia, né? Mas qual é a dica do Thiago para os empreendedores que estão começando ou que estão lutando aí? Acho que a primeira dica é assista ao Atitude BR. Bom, gostei. Gostei. Tem que entender, né? Nem entendeu, né? Você tem que... Assista aqui o programa. Se não ia falar assim, ia ser um problema, né? Assista o programa de vocês para receber bastante dica. Parece chover no molhado, mas... empreender, tem que ter muita persistência e tem que ter um sonho. Tem que estar martelando, né? Tem que estar martelando todo dia. Né? Ideia é fácil, né? Tem um cara empreendendo ali exatamente. Tem agora. Então, você pode falar de um monte de dica, de gestão, etc. Mas a verdade é uma só. Você tem que ter um sonho, saber para onde você quer. Onde você quer chegar, o que você quer fazer. Se você tem um sonho muito claro, dá para correr atrás. E aí você tem que ter coragem de correr atrás. Que é o que vai te sustentar na persistência. Né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase do mundo
onde você não precisa mais fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, o que teus pais fizeram, a questão de ter uma segurança, trabalhar no Banco do Brasil, uma coisa pública. A gente está num momento onde o indivíduo ficou muito importante. Ele é o consumidor que ele manda, ele entra na internet, ele fala com as empresas. Tem voz, né? Ele tem Concordo voz. totalmente com isso. Então, a gente está chegando à individualização do ser humano, ele deve sonhar e deve ir atrás do seu sonho. A gente não precisa mais fazer o que os outros querem que você faça. Legal. É isso. Muito legal. Então, Legal. agradecer a presença do Thiago. A gente vai chegando ao fim do episódio 25 do End Arena. Obrigado de novo a todo mundo. Obrigado, Thiago. Imagina, eu que agradeço, foi muito legal. A gente volta no próximo episódio. Obrigado, pessoal.